Ó, livro ali, página... Bom, a minha página aqui é 52. Eu estou no portal aqui da plataforma. Mas eu acho que a página de vocês é outra. Vê aí, Matheus. Você está com o livro? É 44. Tá, 44. aqui aparece 52. Então vamos lá, ó. Lembram que eu falei para vocês, até na aula, uma das aulas que a gente teve, a respeito de movimento e repouso? Eu até desenhei aqueles desenhos maravilhosos lá no quadro, né? E usei algumas pessoas da sala para a gente brincar e explicar, né? De movimento e repouso. O movimento e repouso vai depender sempre de um referencial, tá? Referencial esse que vai determinar se o corpo vai estar em movimento ou em repouso, certo? Aí a gente está ali, Professora, ó. qual é a página? 40 aí? 44. 44. Porque a minha aqui aparece que é página 52. Aí a gente vai aqui, ó. Então, tanto o movimento quanto o repouso, ele depende de um referencial, tá? Para a gente determinar se um corpo está em movimento ou em repouso, eu tenho que, obrigatoriamente, ter um referencial de base, tá? Aqui, a gente tem aquela montanha-russa, né? E uma torre lá no fundo, né? Quando a gente olha assim, a gente vê que a montanha-russa está em movimento, né? O carrinho da montanha-russa está em movimento e automaticamente a torre está em repouso, né? Então, em relação à torre que está parada, o meu carrinho da montanha-russa está em movimento, certo? Todo mundo concorda? Sim. Em relação à torre, né? O meu carrinho da montanha-russa está em movimento. Ótimo. Em relação a uma pessoa que está ali tem o Juliano, o Lucas, vamos ver ali o Lucas, né? Em relação ao carrinho da montanha-russa, o Lucas está em movimento ou está em repouso? Repouso. Repouso. Ele está em repouso. Por quê? Quem está se movimentando? O que está se movendo é o brinquedo. É o carrinho da montanha-russa, né? E o Lucas ali, o mesmo Lucas, em relação à torre, está em movimento ou está em repouso? Tá em movimento? O Lucas, Movimento. está em movimento, né? Por quê? Porque a torre está parada. Quem está se movimentando é o Lucas, né? Apesar dele estar dentro da montanha-russa, né? Mas o meu referencial é a torre. E a torre, ela está parada, tá? Então, o que eu perguntei, né? Que foi em relação ao Lucas. Então, em relação à torre, que é o ponto de referência, o referencial, ele está em movimento, certo? Aí, vamos lá. Ó. O carrinho de Lucas e Juliano está na montanha-russa. O carrinho de Lucas e Juliano na montanha-russa está em... Movimento. Movimento. Responder, movimento. Em relação à torre, que está em repouso no chão. Tá? Repouso. Aí o outro, Lucas e Juliano, que se encontram no interior do carrinho, estão em movimento em relação à torre, ele já falou, né? Mas estão em repouso em relação ao chão. Por que em repouso em relação ao chão? Aí nessa segunda frase. Por que que Lucas e Juliano, em relação ao chão, eles estão em repouso? Quem está se movimentando? A montanha-russa. Não, ali esquece a montanha-russa agora, tá? Eu estou falando que o Lucas e o Juliano que se encontram dentro do carrinho, ele está em movimento em relação à torre, beleza, porque a torre está lá parada, tá? Ali. Só que eles estão em repouso, um em relação ao outro. Ali, ó. Eu falei em relação ao chão, desculpa, gente. Eu entendi outra coisa. Lucas e Juliano, que se encontram no interior do carrinho, estão em movimento em relação à torre. Ótimo, tá? Mas em repouso, um em relação ao outro. Por que que um... Aí vocês responderam certo. Eu que vocês chamam ali, eu estou pensando em outra coisa. Um em relação ao outro, eles estão em repouso. Por
chegando realmente ao carrinho. Eles estão em repouso um em relação ao outro. Em repouso em relação também à torre, porque quem está se movimentando é o quê? É o carrinho. Tá? Certo? Certo. Certo? Beleza. Então vamos lá. Algumas atividades que vocês realizam no seu cotidiano, nas quais há movimento, e outras em que não há movimento. O que vocês acham aí? Resposta pessoal. Matheus, fala aí uma relação que você faz aí e que você está em movimento na sua casa. Alguém? Gente, o simples fato de andar, de ir para algum Descer a lugar, escada? descer a escada, né? A gente está em movimento, tá? Daí tudo a gente faz, a gente está em movimento. Quando a gente está parado aí, mexendo no computador, igual vocês estão, né? A gente está em repouso, tá? Só que, lembrando, movimento e repouso são coisas distintas, tá? Movimento, quando a gente está andando, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente está em movimento. Quando a gente está parado, a gente está em repouso. Isso aí é fácil. Então, se a gente estiver parado e mexer o braço, é o quê? É isso que eu ia falar agora. Em relação à física, tá? Em relação à física, a gente estando parado, mesmo balançando o braço, o nosso corpo está em repouso. O nosso corpo, que a gente está parado, não está saindo do lugar, tá? Quando a gente mexe o braço, é um movimento, mas é um movimento do nosso corpo que está ali parado, que está em repouso. Tá? Então, na física, esses dois conceitos de movimento e repouso, apesar de eles estarem separados, serem coisas totalmente diferentes, a gente sempre vai depender do referencial. Tá? O conceito movimento e repouso não vai ser tão importante se a gente não tiver o referencial, o ponto de referência, o ponto de referencial. Né? A gente tem que sempre pensar no referencial. Então, quando a gente está parado e, de repente, movimenta o braço, a gente está em repouso, tá? Porém, mexendo algum órgão do nosso organismo, nosso corpo. Né? Mas, em relação à física, a esse conceito de movimento, repouso, ponto referencial, a gente está parado, está em repouso. Tá? Só que, às vezes, a gente utiliza algum órgão do nosso corpo para realizar o movimento, né? Só que o nosso corpo em si está parado, né? Até porque o nosso corpo vai estar parado, olha, vocês estão aí em cima da cama, sei lá, sentados, né? Observando e ouvindo dar a aula, certo? Vocês, em relação ao chão, vocês estão em movimento ou repouso? Repouso? Por quê? Não, sei. Quem está se movimentando? Quem está se movimentando? A gente ou o chão? Através daqueles movimentos que a Terra faz? O que vocês acham? O chão? A Chão, gente. né? Não, a gente, quando a gente está parado em determinados locais, né? Quem está em movimento é a Terra, fazendo aqueles movimentos lá que ela faz para envolver o Sol, tá? Então, a gente, em relação ao chão, né? Veja bem que eu estou usando o chão como referencial, tá? O chão é o meu referencial. Então, nós estamos parados, aí, olhando o celular, ou deitado, eu sei que deve ter gente deitada aí na cama, só me vendo, ouvindo, né? Então, a gente, em relação ao chão, né? A gente está em repouso, porque quem está se movimentando é o planeta Terra, fazendo o movimento dela, tá? Ou de transição, de rotação, ela fica lá fazendo o movimento. Então, a gente vai estar sempre em repouso em relação ao chão, em relação ao planeta Terra, tá? Aí, vamos lá. Quais foram os referenciais que você utilizou para responder a questão anterior? Alguém aí falou, que eu não lembro quem foi, falou que estava descendo a escada. Quem foi que falou? Eu. Vinícius. Vinícius, qual foi o referencial que você utilizou para dizer que você estava em movimento, que você estava descendo a escada? Que a escada tava parada? A escada estava parada, gostei. Tá? Ou a escada estava parada, ou o corrimão, ou a própria parede, né? Então a gente utilizou essa referência, tá? Para dizer que eu estava em movimento.
Na 3 aí, na situação representada a seguir, existem duas pessoas dentro do carro em movimento e duas aguardando para atravessar a rua. Né? Então vamos lá, o carro está em movimento porque o sinal está verde. Então o carro está em movimento. Pedro ali dentro, em relação a Cristina, que está parada lá para atravessar a rua, ele está em movimento ou em repouso? Pedro, que está dentro do carro, está em movimento, né? O carro está em movimento, Pedro está ali sentado, tá? Mas o Pedro, em relação a Cristina e a Paulo, ele está em movimento ou em repouso? Viu como é que o conceito de movimento e repouso vai sempre depender do referencial, né? Ali no caso Pedro, quando a gente olha assim, ele está parado, tá? Está em repouso. Só que eu perguntei, Pedro, em relação a Cristina e a Paula, que está atravessando a rua. Cristina e Paula, eles estão parados, né? O Pedro, que está dentro do carro, para elas, né, para Cristina e Paula que estão parados, Pedro está em movimento. Tá? Se eu trocar, né, eu perguntei Pedro em relação a Cristina e Paula. Aí eu troco, pergunto Pedro em relação ao carro. Quem está em movimento? Pedro ou o carro? O carro. Pedro só está ali parado. Quem está fazendo a força toda do motor para funcionar é o carro. Então, Pedro ali está em movimento. Porém, em relação a Cristina e a Paula, ele está... Pedro, em relação ao carro, ele está em repouso. Porém, em relação a Cristina e Paulo, ele está em movimento. Tá? Porque Cristina e Paulo estão parados. Certo? É um pouquinho complicadinho, mas dá para entender, né, gente? A gente vai para coisas piores ainda, tá? Quando a gente começar a falar sobre a velocidade média, aceleração, que a gente vai, até começou a dar na sala de aula, mas vai voltar a falar um pouco dessa, porque até por dos exercícios, né? Então vai ficar um pouquinho pior. Né? Mas a gente chega lá, tá? Então, lá, podemos afirmar que Pedro está em movimento em relação a todos os referenciais? Podemos afirmar que Pedro está em movimento em relação a todos os referenciais? Não olha daqui da resposta, não, tá? Sim. Ali eu tenho vários referenciais diferentes, tá? Eu tenho sinal como referencial, eu tenho Cristina, eu tenho Paula, eu tenho o cara que está na frente dele, eu tenho o próprio carro. Então, eu posso afirmar com certeza absoluta que para todos os referenciais o Pedro está em movimento? Não. Eu acabei de falar em relação ao carro, né? Em relação ao carro, o Pedro não vai estar em movimento, vai estar em repouso, porque o carro que está andando, né? Então, em relação ao carro, o Pedro vai estar em repouso. Em relação, aqui está em relação ao motorista do carro, por exemplo. Cadê? Não, o Pedro não está em movimento em relação ao motorista do carro. Ali, né, a relação que o exercício está falando aqui é em relação ao motorista do carro. Aí, no caso aí, o referencial é o motorista do carro. No caso, o motorista do carro que está em movimento porque está conduzindo o carro. Pedro lá atrás parado, né, vai estar em repouso. Então, nessa questão aí 3, a gente não pode afirmar com todas as certezas do mundo que ele vai estar sempre em movimento. Por quê? Vai depender do referencial. No caso, se eu utilizar o Pedro, né, outra referência, como o motorista do carro, como o próprio carro, né, que está andando, quem está andando é o carro. Então, se eu usar isso como referência, o Pedro vai estar em repouso. Então, eu não posso afirmar com todas as letras que ele vai estar sempre em movimento. Né? Aí, na resposta, vocês podem até colocar assim, ó, não, tá? Porque o Pedro vai estar em repouso em relação ao motorista do carro, em relação ao sinal, em relação ao próprio carro, que é o carro que está em movimento. Tá? Aí vocês podem até utilizar esse tipo de resposta aí. Certo?
está em movimento ou em repouso em relação aos planetas da galáxia? Aí, ó, eu vou chegar aqui um pouco mais para cá para todo mundo ver. Ó, a lousa é aquele quadro que a gente utiliza lá, né? Aquele quadro branco, né? Ele está em movimento ou repouso em relação aos planetas da galáxia. Em relação, tudo que a gente falar em relação aos planetas, em relação ao Sol, tá, gente? Tudo que a gente fala em relação fora do planeta Terra, a gente sempre vai estar em movimento, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo movimento tanto de rotação quanto de translação lá em torno do Sol, tá? Então, quando a gente se refere aqui ao que está dentro do planeta Terra, né, o planeta Terra sempre vai estar em movimento em relação aos outros astros aí do sistema solar. Então, o planeta Terra ele vai estar em movimento, tá? Consequentemente, né, o que está no planeta Professora, está em movimento também, tá? Fala, quem falou? a voz tá muito baixa ainda, sua voz. Mas, melhorou? Eu já troquei aqui tudo, Caraca, tá? Melhorou? só um pouco. Só um pouco, professora. Tá, eu vou. Depois eu vou ver, vamos acabar aqui, eu vou ver o que está acontecendo, tá? Aqui em relação. É porque eu só consigo ver isso se eu estiver falando com vocês. Se eu não estiver falando com vocês, eu não consigo. Tá? Então vamos lá, ó. A lousa está em movimento, em repouso em relação aos planetas da galáxia. No caso ali, a lousa, o quadro, ele está no planeta Terra, tá? Está no planeta Terra. Se eu tivesse perguntado a lousa em relação ao planeta Terra, Ô, mãe! liga aí, gente, o microfone. Mãe! Deu uma gritada agora. Quem gritou aí? Caralho, que isso? Quem gritou aí, desliga o microfone. O meu microfone é hipo. Liga o microfone aí. Desliga o microfone aí, ô caraca. Ó, cadê? Voltando aqui rapidinho. Em relação, ó, a lousa ali, o quadro branco, tá? Se eu tivesse perguntado... Professora, fala mais alto, por favor. Ah, vocês estavam me ouvindo direitinho? Antes? Estava, né? Antes, mas agora não tá mais não. Ah, não sei. É, Tá muito professora. baixo. Então, meu Ô, professora, É, tem hora que a sua voz aumenta e tem hora que sua voz abaixa demais. Tá? Hoje a gente vai ficar assim, até porque já está acabando, tá? Mas aí eu vejo isso, a gente na próxima aula a gente melhora, tá? Fala perto do microfone. Mas eu estou quase engolindo o microfone. Olha só, aqui, vamos voltar aqui rapidinho que já tá quase terminando aqui, tá? Mas aí vocês, tem gente que não está conseguindo me ouvir nada, gente? Só tá ruim o som. Pra mim tá de boa, eu tô conseguindo Dá ouvir pra certinho. ouvir, mas tá baixo, mas dá pra ouvir. Quem falou que Eu não tô conseguindo ouvir quase Também, nada, mas professora, tá tô conseguindo bom. ouvir certinho. Tá, Matheus? Tá. Agora eu não sei se é em relação ao meu computador ou se é em relação à internet, se vocês alguma coisa assim. Tá? Mas vamos ver aqui. Tô falando alto, tá? Pra gente, mesmo quem tá ouvindo um pouquinho, conseguir ouvir. Ó, o número 4 ali, ó. A lousa está em movimento ou em repouso em relação aos planetas da galáxia. Lembrando que... Movimento. Tá. Por quê? Porque eu perguntei, a minha referência são os planetas da galáxia, tá? Só que eu sei que a Terra, ela faz um movimento de rotação e translação. Então, a Terra está sempre em movimento. A lousa, consequentemente, está em cima da Terra, né? Se eu perguntasse a lousa em relação à Terra, ao planeta Terra, ela estaria em movimento ou em repouso? Movimento. Se eu perguntar... Todo mundo concorda com o Matheus? Eu acho que ela está em repouso. Ali, se eu perguntar... Ali eu perguntei a lousa em relação aos planetas da galáxia, certo? Agora, o professor está perguntando a lousa em relação ao planeta Terra,
Tá? A lousa, em relação ao planeta Terra, ela está em repouso. Por quê? Quem está se movimentando é o planeta Terra. Tá? O planeta Terra que está fazendo movimento de rotação e translação. Então, o planeta Terra que está se movimentando. A lousa, em relação ao planeta Terra, está em repouso, porque quem está movimentando é o planeta. Só que ali na pergunta 4 está a lousa em relação aos planetas da galáxia. Tá? A lousa está em cima da Terra que está fazendo movimento. É igual o lance do carro. O Lucas estava dentro do carro que estava andando. Então, dependendo do referencial, ele também vai estar em repouso ou em movimento. Aqui a lousa, eu estou perguntando, a referência da lousa é os planetas da galáxia. Tá? Então, em relação aos planetas da galáxia que estão em repouso, e a lousa está na Terra que está se movimentando, né? Em relação a isso, a lousa vai estar sempre em movimento. Já a lousa, em relação ao planeta Terra, tá? Ela vai estar em repouso, porque quem está se movimentando é o planeta Terra. Tá? Até aí, gente, tudo bem? Vocês estão conseguindo Sim. entender direitinho? Sim. Sim. Tá fácil ou tá difícil? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, mas Pro- mais ou menos. Professora, Fale. Quem falou? e o simulado que você comentou? Que a gente não tá sabendo de simulado, não, hein? A gente Então, quer o saber. simulado, o Armando vai colocar um recado para vocês, na parte lá de matemática para vocês. Que? Como assim simulado? Eu não tava sabendo. Calma, gente. Não. Eu falei, vocês chegaram mais tarde aqui. Então, o que vai acontecer? É um simulado, mas para vocês fazerem em forma de exercício, tá? Vocês recebem o horário e tem os horários lá do que vocês estão lá, coisas assim, né? É o mesmo. Vocês dependem do horário para vocês fazerem os exercícios, tá, gente? Vocês vão ver lá, entrar na plataforma, ver lá o simulado. É em forma de exercício. Vocês tentem fazer o simulado sem consultar. Primeiro, eu acho, né? Tentem fazer o simulado sem consultar. Depois, acho que vocês tiverem dúvidas, vocês vão e tentem consultar. Mas vocês vão copiar as respostas no caderno, tá? Ou numa folha de papel ao máximo. Quem tiver folha de papel ao máximo, faz. Quem não tiver, faz no caderno. Porque quando a gente voltar para as aulas, a gente vai corrigir o simulado por aqui mesmo, pelo Zoom, depois do tempo, tá? Mas quando a gente voltar, eu vou precisar ter esse simulado, esses exercícios que a gente está passando para vocês, que vocês estão fazendo, no caderno, tá? Não é os exercícios da plataforma que estão lá gravados na plataforma, é o exercício que eu faço extra, uma folhinha para vocês fazerem. Então, eu vou precisar desses exercícios, ou impresso, ou vocês copiem no caderno, igual o simulado. O simulado, vocês não vão copiar a questão toda, tá, gente? No caderno, vocês só vão ler o simulado na plataforma e colocar a resposta no caderno. Número 1, letra A. Número 2, letra B. Porque quando a gente voltar, E vão ser quantas questões? eu não sei, é ritmo do simulado mesmo que vocês fazem professor. na escola. Tá? Eu não sei Umas quantas questões, 30, não. por aí, 40, sei lá. É, por aí, 40 a 50 questões. Tá? E Esse todas simulado as fica lá na matérias. plataforma? Eu não sei se já está. Ou se vão Já, colocar. ô professora, eu vi, já tá lá. Eu acho que já está. Já está. São 46 questões. Ah, tá ótimo. Então, vocês vão fazer a título de exercício, tá, gente? Exercício. Vocês vão pegar o simulado e vão... não é para copiar o simulado todo no caderno, porque é muita coisa, tá? Vocês vão copiar só a resposta. Basicamente isso, comprar só a resposta. Então, só a resposta. Número 1, letra A, número 2, letra B, assim, tá? E vocês vão deixar lá no nosso caderno, né? No caderno de cada professor, as respostas, porque tem até, no simulado tem até as divisões, questão tal de tal, é ciências. Se eu não me engano, ciências é todas as últimas questões, tá? Simulado. Aí vocês vão copiar lá no caderno. Professora. Quando a gente voltar, eu vou dar um visto nesses exercícios aí, tá? Que é a maneira de Quando a gente voltar, vai corrigir também? Não, corrigir a gente vai corrigir É, por aqui professora, pelo Zoom, tá? Vou marcar Tá. com vocês um dia para a gente corrigir a nossa questão. Mas depois eu vou ter que dar um visto no caderno de vocês quando a gente voltar. Espero que seja breve. Fala, Matheus. Lá na Iônica, eu vou ter para passar a plataforma depois. Não, já está lá.
Já tá? Ah, O simulado já está lá, que já, tem aluno aí que já até viu. Mas tudo que eu tiver que passar, eu vou passar lá na plataforma. O simulado já está lá. Professora. Oi. Mas é só marcar a questão, né? Não precisa de copiar o simulado inteiro, não, né? Isso que eu falei. É só vocês responderem no caderno. Questão de simulado. Número é 40 e pouco. 41 a 46, sei lá. 41, letra tal, 42, só isso. Não é preciso copiar o simulado no caderno, não, gente. Tá? Ó, eu vou ter que encerrar porque falta menos de 1 minuto. Tá? A gente volta depois, semana que vem. Tá bom? Beijo Tchau, pra professora. vocês, tá? Beijão. Tchau, valeu. Pra vocês. Se cuidem. Tchau. tchau, professora. Tchau, Matheus. Tchau, professor. Tchau, Tchau. Tchau, Vitória. Tchau.